em verdade, eu vos digo, todo aquele que deixar casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por causa de mim e por causa da boa notícia, há de receber nesta vida 100 vezes mais. E claro, o texto diz que com perseguições também. Eu resolvi hoje iniciar este vídeo com essa citação bíblica que está no capítulo 10 do evangelista Marcos, versículo do 29 ao 30. Porque essa promessa que o Senhor nos faz, ela é muito verdadeira. E no vídeo de hoje eu quero partilhar com vocês algumas das experiências que eu vivi e que eu não esperava durante os 4 anos que eu fui missionária no país, do México. Vamos lá? Então vamos lá com a primeira experiência. Ela aconteceu na cidade de Monterrey, que fica no norte do México. Gente, é uma cidade encantadora. Se algum dia vocês pretendem visitar o México, não deixe de conhecer Monterrey. Lembre-se deste nome, cidade espetacular, encantadora. Então, eu e alguns jovens, alguns não, muitos jovens, fomos ao encontro de jovens que vivem a espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, jovens ignacianos. Então, lá vinham jovens de colégio, de universidade, de paróquia jesuíta. E como na época eu estava cooperando, trabalhando numa paróquia de jesuítas, então eu como responsável fui para levar esses jovens e participar do encontro com eles. E é interessante que na hora da apresentação, cada jovem deveria apresentar-se com alguma coisa que era típico da sua cidade, da sua cidade. Então, quando chegou na minha vez, estávamos num círculo enorme, e aí um padre, que na época também morava e trabalhava nessa mesma cidade que eu estava, ele disse, olha, aqui tem uma irmã e ela é brasileira, a irmã Cláudia. Então ela deve apresentar, não com características da cidade que ela veio, mas de onde ela é, natural. E aí eu tive que apresentar a gente sambando. E eu, como uma ótima carioca da Clara, eu sambei, nossa, e para eles foi o maior sucesso. Se eu sambasse aqui, vocês iam dizer, nossa, irmão Cláudio, você não samba é nada. E eu vou dizer com razão, porque eu não sei sambar direito. Mas para eles, nossa, gente, no exterior, qualquer passinho que você faz assim, sabe, foi samba. Então foi perfeito, foi super 10, eles gostaram muito. E aí depois desse momento, eles começaram a fazer muitas perguntas. Como que é o Brasil? Como que fala isso? E etc. Então, isso tudo, sabe, mexeu comigo, porque a minha experiência é assim, quando estou fora do país, às vezes eu faço o possível para não estar lembrando muito, porque quanto mais a gente fala e lembra da família, dos nossos costumes, da alimentação, mais saudade a gente sente. Então, às vezes era bom você se concentrar ali no que você estava fazendo, se entregar na missão, porque assim você ia sofrer menos no sentido de que tá havendo tantas recordações, tantas saudades, Só que ele não teve escapatória, não teve jeito, porque eu passei quase a tarde inteira, o dia todo falando, do Brasil e de coisas aqui do nosso país. E a conclusão foi o qual? Uma saudade, uma nostalgia, e eu fiquei, ai meu Deus, que saudade, como é que será o povo lá em casa, eu tô aqui, ou seja, aquelas coisas que vocês certamente conhecem, não precisa nem estar em outro país, o fato de você ser do Nordeste, estar no Sudeste, ou você ser do Sudeste, estar no Sul, enfim, de qualquer forma, você entende muito bem se você já passou por uma experiência, até mesmo dentro do nosso país, que é gigante e não deixa de ser continental também o nosso Brasil. Então, gente, você entende muito bem daquilo que eu estou falando agora. Eu fiquei muito sentimental e com muita saudade. E antes da gente ir para casa, da família que ia nos acolher, nós passamos com a jovem que foi nos buscar, ela nos levou na casa dos padres, lá em Monterrey, porque ela precisava resolver alguma coisa a respeito do encontro. E lá nós jantamos, comida com muita pimenta, uma comida bem mexicana mesmo, do jeito que os mexicanos gostam, claro. E aí, gente, a comida estava deliciosa, e jantamos, e nós já estávamos cansados, porque foi um dia de viagem, chegamos e ficamos direto no lugar do encontro. Então, nós não tomamos banho, nossas coisas ainda estavam lá no lugar guardado, e só porque bem noite é que nós iríamos com a família que iríamos nos acolher. Então, depois de jantar, de conversar lá, de conhecer os padres, nós fomos para a família que ia nos acolher. E aí, gente, foi interessante que quando eu cheguei na casa, eu escutava a bossa nova. Isso mesmo, bossa nova. E bossa nova é o meu estilo, é o gênero de música que eu amo, desde o ventre da minha mãe. A bossa nova é algo que me encanta, gente, é algo que eu gosto muito de escutar. E eu falei assim, não é possível, eu acho que eu tô delirando, eu acho que eu falei tanto do Brasil que eu tô até escutando bossa nova. Só que eu fiquei quietinha, não falei nada pra ninguém. E quem ficou
comigo, né, nós dividimos o mesmo quarto, é uma jovem que se chama Rose. Então eu e Rose ficamos nessa mesma casa, e aí eu não comentei nada, nós subimos, né, para poder tomar banho, porque a gente queria dormir já logo, porque outro dia seria com muitas atividades, muitas coisas e tal. E de repente, a moça falou assim: olha, vamos lá para você conhecer os meus pais, eles estão lá embaixo, quer muito conhecer vocês. Interessante é que quando nós chegamos, realmente estava tocando bossa nova. Eles estavam jantando e eu já achei estranho, porque eles estavam escutando bossa nova, então não era nenhuma loucura da minha mente. E aí nós nos conhecemos, nos apresentamos e tal, e aí fomos dormir. No outro dia, fomos tomar café e estava tocando bossa nova na cozinha. E eu falei assim: meu Deus, que coisa engraçada. E aí quando eu olho para a mesa, a comida não era nada mexicana. Tinha, né, café, tinha leite, claro que os mexicanos também se alimentam assim, mas não tinha feijão, não tinha batata, não tinha ovo mexido com bacon, não tinha tortilha, era pão de queijo. Gente, quando eu olhei pão de queijo, eu falei: não é possível. E a jovem, né, Rose, olhou pra mim e achou assim como que, hã? Aí eu tive coragem, né? Falei: não, agora eu não tô cansada, eu posso perguntar, porque à noite eu não tinha condições de perguntar nada, porque quando eu tô com sono, cansada, eu começo a falar asneiras. Eu não vejo outra palavra no momento, mas asneira no sentido assim de que eu falo coisa com coisa ou coisa sem coisa, eu não tenho noção das coisas que eu estou falando. Então eu, por estar numa família totalmente desconhecida, era melhor não perguntar nada. Então eu falei e virei para eles e falei assim: gente, vocês estão escutando bossa nova e aqui vocês têm pão de queijo? A senhora respondeu: porque a gente gosta muito de bossa nova, a gente gosta muito de pão de queijo. O meu esposo, ele morou mais de 3 anos no Brasil. Eu falei: o quê? Vocês moraram no Brasil? Ele: sim, eu morei, eu fui com meu esposo. Aí a jovem que foi nos buscar, ela disse: eu também cheguei a passar as férias no Brasil. Quando meu pai trabalhava lá, ele foi transferido. Então nós tivemos esse costume de tomar café como os brasileiros. A gente não consegue mais comer tantas coisas no café da manhã como é o costume aqui no México. Ai, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz. É claro que eu gosto do café da manhã mexicano. Eu me acostumei, eu adaptei. Mas quando eu vi aquilo lá tudo assim, muito brasileiro, eu falei assim: vocês sabiam que eu era brasileira? Eles disseram: não, estamos sabendo agora. Eu disse: gente, que interessante. Eu falei assim: não, nós dissemos que poderíamos acolher, né, 2 jovens, né, de preferência, né, que fossem mulheres, né, jovens, claro, jovens, meninas, mas eu não sabia nem que você era uma religiosa e muito menos que era brasileira. Ai, gente, então vocês já entenderam, né? Vocês entenderam que é coisa de Deus. Esses são os presentes, os mimos, os agrados de Deus para nós que somos missionárias. Tanto que quando chegamos no encontro, Rose, ela começou a dizer para todos os jovens, falou assim: gente, vocês acreditam que a irmã Cláudia, que nós estamos numa casa de mexicanos que moraram no Brasil e que comem igual os brasileiros e que só escuta música brasileira? E poxa vida, eu que não como sem pimenta, e naquela casa não tem nem pimenta. Então, assim, para Rose foi difícil, né, esse tempo que nós passamos com essa família, por causa do hábito alimentar deles, que é totalmente brasileiro, né? Claro que eles comem coisas né, típicas do México, mas sem pimenta. Eles não conseguem mais comer pimenta, sendo que a pimenta é algo típico da culinária mexicana. Bem, pra mim foi assim uma surpresa, foi algo que eu não esperava. Como eu disse pra vocês, foi um presente de Deus, e até hoje eu me emociono em dizer essas coisas, porque quando você está num país, você se abre completamente à cultura, né? Você acolhe de coração, de paixão aquele povo e os costumes deles. Mas só que quando Deus faz um mimo desse que você não espera, nossa, gente, é demais. Então pra mim foi super legal, é uma experiência que eu queria muito partilhar com vocês, que querem ser missionárias, porque são missionárias, mas missionária itinerante, dessas que são enviadas para estar em outro país, em outro estado, em outra cidade, mas às vezes tem medo de deixar aquilo que é próprio. Não tenha medo, porque Deus, Ele é fiel em suas promessas, Ele nos dá 100 por 1, Ele nos dá muito mais do que aquilo que a gente espera. Então vale a pena ser missionária, vale a pena servir a Deus com essa alegria e esse coração aberto para acolher o novo, o diferente.